tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais uma aula. Hoje o nosso tema será Proclamação da República. Iremos ver os fatores que levaram à proclamação da República no Brasil, beleza? Então vamos lá. Gente, são diversos fatores, né, que levaram à nossa proclamação. Um deles foi a questão religiosa. Basicamente, o que é essa questão religiosa? É a perda de apoio político, o que é de Dom Pedro, da Igreja Católica. A Igreja Católica deixará de apoiá-lo. Mas por qual motivo? Vamos lá. Gente, é o seguinte, desde a Constituição de 1824, existiu no Brasil a questão do padroado. O que seria, né, a questão do padroado? O padroado seria a união entre igreja e Estado. Sim, naquele momento, né, durante o Império, durante o primeiro reinado, o segundo reinado, o Brasil não era um país laico. Lembrando, né, o que é um país laico? O país laico é um país sem religião oficial. Naquele momento, sim, o rei durante o padroado, durante o primeiro e o segundo reinados, o Brasil tinha o que, gente? O Brasil tinha uma religião oficial. Que religião oficial era essa? O catolicismo. Tudo bem? Então, naquele momento, havia uma grande união entre igreja e Estado, entre o Império Brasileiro e a Igreja Católica. Também havia, dentro desse padroado, o beneplácito. O beneplácito, ele dava o direito, né, do imperador de acatar ou não as decisões do Papa. Então, por exemplo, o Papa poderia determinar alguma coisa para ser implementada no mundo católico e aqui no Brasil o imperador ele não era obrigado a seguir, ok? Devido ao que, gente? Devido ao beneplácito. Um exemplo, por exemplo, quem indicava muitas vezes os bispos, né, brasileiros era o imperador. Então, havia uma grande interferência do Estado na igreja no Brasil naquele momento. E óbvio, a igreja também interferia no Estado. E para o Estado, né, para o Império, era importante, gente, esse apoio da Igreja Católica. Por quê? Porque naquele momento, grande parte da população mundial, né, do povo brasileiro também, ele era católico. E aí, se o Papa, se a Igreja Católica falasse bem do imperador, obviamente as pessoas que eram católicas, que seguiam essa fé, iriam apoiar o imperador também, beleza? Entretanto, na década de 1880, o Papa Pio IX ele solta uma bula papal. E, gente, o que é a bula papal? A bula papal são as determinações da Igreja Católica, ok? E aí, naquela bula papal, o que acontece? O Papa vai criticar, ok? O Papa ele critica o apoio de religiosos da Igreja Católica à maçonaria. Ele vai criticar a participação de cristãos dentro da maçonaria. Desse modo, o Papa vai proibir, né, as relações entre a Igreja e a maçonaria. O que significa? Que ele vai proibir que pessoas da Igreja Católica participem de atos dentro da maçonaria. Tudo bem? E aí, esse ato, né, essa bula papal é solta para o mundo todo e aqui no Brasil também deveria ser seguida. Entretanto, no Brasil existiu o que, gente? Existiu o padroado. E no padroado, o que ele determina? Que o Estado brasileiro, né, se une, né, à Igreja Católica e através do beneplácito, o imperador ele não é obrigado a seguir essa determinação. E naquele momento, o imperador ele era maçom, entre outras lideranças políticas e religiosas do Brasil também participavam da maçonaria. E naquele momento, o imperador brasileiro, Dom Pedro II, vai pedir então que essa determinação não seja acatada em nosso território. Entretanto, dois bispos, né, aqui no Brasil, um de Olinda e de Belém, eles vão proibir que maçons participem de atos dentro da Igreja Católica. Ou seja, eles não seguiram a determinação do imperador, e sim do Papa. E naquele momento, né, ocorre uma grande confusão. Os bispos de Olinda e Belém são presos, ok? O Dom Pedro II manda prendê-los, ok? E aí, gente, a partir desse momento, quando Dom Pedro II manda prender dois bispos, e eles são condenados, tá? Eles foram condenados, a Igreja Católica passa o quê? Passa a deixar de apoiar Dom Pedro II. A igreja não mais apoia Dom Pedro II. E naquele momento, né, na década de 1880, o Dom Pedro II ia perder uma grande força, um grande apoio político, que era quem, gente? Que era a Igreja Católica. Ok? Então, lembrando, né, naquele momento, percebam que influências pessoais, que interesses pessoais fizeram Dom Pedro II perder o que, gente? Perder apoio da Igreja Católica. Óbvio, havia também outros interesses? Sim, obviamente havia outros interesses. Entretanto, também havia interesses pessoais, porque Dom Pedro também era maçom, ok? Beleza? E aí, quando Dom Pedro manda prender esses dois bispos, de Olinda e Belém, a igreja deixa de apoiar. Mesmo depois, aqueles dois bispos, eles foram soltos, enfim. Mas a igreja, gente, cansou de Dom Pedro. E aí, a Igreja Católica deixa de apoiar Dom Pedro II, que perde o quê? Que perde um grande apoio político. Naquele momento, né, era importante sim o apoio político. Vamos lá, pensa comigo. Até hoje, nas eleições municipais, enfim, federais, nas eleições do Brasil, né? O que acontece? Você já deve ter visto nas últimas eleições presidenciais, todos os presidenciáveis, né, os três principais lá, todos procuraram a Igreja Católica.
todos procuraram, né, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, todos procuraram. Por quê, gente? É importante você mostrar que você apoia a igreja? Sim, ok? Então, se hoje é importante, imagina naquela época, ok? Nas eleições municipais, vocês podem perceber que a todo momento, né, os prefeitos, candidatos, né, à prefeitura, até mesmo vereadores, tentam mostrar ali que eles, né, estão ligados a alguma fé, alguma igreja, que vão apoiá-la, que vão, enfim, auxiliá-la. Então, até hoje é importante. Então, imagina naquela época. Então, quando Dom Pedro II comete o ato de mandar prender aqueles dois bispos de Olinda e Belém, a igreja deixa de quê, gente? A igreja católica deixa de apoiá-lo. E ele perde o quê? Um grande apoio político naquele momento. Beleza? Tudo bem? No próximo vídeo nós iremos ver a questão militar, um outro fator que levou à proclamação da República. Beleza? Tchau, tchau.